Fala, meus amigos, ligado aqui no canal Glorioso, voz que falo, Daniel Nogueira. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Acho que é o primeiro vídeo depois de muito tempo, desde a conquista da Libertadores. É um pouco diferente, sem barba agora, mas eu estou tentando, gente. Eu sempre falo isso, mas eu estou tentando ser ativo novamente aqui no canal. Hoje é um pouco mais fácil para mim, porque eu estou trabalhando de home office, então eu tenho uma certa disponibilidade ali na hora do meu almoço ou antes de trabalhar, e estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, porque ontem o Botafogo conheceu os seus adversários na Copa Libertadores de 2025, Botafogo que vai pro bi. E eu vou trazer para vocês a análise, minha análise, na verdade, né, individual aí, sobre os adversários do Botafogo. Pois bem, já se inscreve no canal, já deixa o like também, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. E assim, gente, expectativa grande, por mais que o Botafogo tenha iniciado aí em 2025 muito aquém do que terminou em 2024, tá? O Botafogo teve algumas coisas aí de bem tenebrosas esse começo de ano. A gente ficou sem técnico, alguns jogadores dispensados durante esse período de transição, tá? Mas o Botafogo fez algumas contratações pontuais. Eu ainda acho que abaixo do nível técnico do que a gente tinha em 2024, principalmente quando a gente fala de Thiago Almada e Luiz Henrique, que saíram para Lyon e Zenit, respectivamente. Mas bem, o importante é que o tempo passa, coisas se renovam, e que o Botafogo seja novamente em 2025 aquilo que foi em 2024. O Botafogo já conhece os seus adversários e eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para que vocês acompanhem comigo aqui como é que ficou o sorteio realmente aí da Libertadores em 2025. A gente vai analisar um pouco mais, tá? Cara, o Botafogo está no grupo A, né? O Botafogo cabeça de chave, não foi sorteado por ter sido o campeão em 2024. O grupo do Botafogo ficou Botafogo, Estudiante, Universidade do Chile e Carabobo. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essas três equipes que o Botafogo vai participar. Mas passando aqui durante os outros grupos, né, o grupo B ficou com River Plate, Independente Del Valle, Universitário e Barcelona de Guayaquil, um grupo um pouco mais forte do que o do Botafogo. O Flamengo ficou com a LDU de Quito, Deportivo Táchira e Central Córdoba, um grupo muito tranquilo. O São Paulo pegou Libertad Tajeres e Aliança Lima, Racing, Fortaleza, Colo-Colo e Bucaramanga. Talvez o grupo mais difícil dessa fase de grupos da Copa Libertadores ficou no grupo F, com Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia. Assim, é um grupo muito aberto que tudo pode acontecer, tá? O grupo G ficou com Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño. E o grupo H, Peñarol, Olímpia, Vélez, Sarsfield e Clube Deportivo, esse eu não sei, Santo Antônio Bulu. Parece até a coisa da CBF aqui, né? Então ficou assim a fase de grupos do Botafogo, da Copa Libertadores. Detalhe importante para o Barcelona de Guayaquil, que está aqui, e que tirou a vaga do Corinthians. Então seria um grupo muito, mas muito forte se tivesse o Corinthians aqui. Agora, falando um pouco mais sobre os adversários do Botafogo nessa fase de grupos, vou analisar de forma individual aqui, começando, obviamente, por aquele que já foi adversário do Botafogo em 2017, também na fase de grupos, o Estudiantes de La Plata. Vamos ver como o Estudiantes de La Plata tem ficado, pelo menos nos últimos anos, e como tem sido 2025 e 2024, beleza? Vamos lá, compartilhar novamente a minha tela aqui com vocês. Vamos lá, gente. Campeonato Argentino em 2025. Em 2025, o Estudiantes ocupa hoje a 5ª posição, tá? Que é a primeira fase do Campeonato Argentino,
O Campeonato Argentino tem seus detalhes aí importantes. Está atrás de Boca Juniors, Huracan, Tigre e Argentino Júnior. Até agora fez 19 pontos, 10 jogos já que fez, né? 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota em 10 jogos. Em 2024, o Estudiantes ficou na 12ª posição, na segunda fase, mas a primeira fase ficou, em segundo colocado no grupo B. Por isso que eu falo que o Campeonato Argentino ele tem a sua particularidade. Porque eu não entendi o porquê o Estudiantes de La Plata ele foi direto para a fase de grupos da Libertadores. Talvez tenha ganho ali uma Copa Argentina, Copa da Superliga, provavelmente. Vamos ver em 2020. Não teve Copa da Superliga, Florida Cup. Enfim, eu não entendi o porquê o Estudiantes, se alguém souber o porquê o Estudiantes foi direto para a fase de grupos da Libertadores, deixa aqui nos comentários, tá? Mas na Conmebol Libertadores 2025, foi também em 2024, tá? Em 2024 o Estudiantes ficou no grupo do The Strongest, Grêmio e o Huachipato, ficou na última colocação, não conseguiu nenhuma vaguinha pela Sul-Americana. Em 2022, ficou em primeiro lugar no grupo que tinha Vélez Sarsfield, Nacional e Bragantino. Em 2018, vamos lá, cadê o Estudiantes? Passou também de fase num grupo onde tinha Santos, Nacional e Cusco. E em 2017, agora do Botafogo, ficou em terceiro lugar, né? Com um grupo com Botafogo, Barcelona de Guayaquil e Atlético Nacional. Falando agora sobre os jogadores do Estudiantes, tá? De La Plata, a gente tem alguns jogadores que são bastante conhecidos, principalmente no que diz respeito ao futebol brasileiro. Gabriel Neves, que estava recentemente no São Paulo, Lucas Alário, que estava recentemente no Internacional, mas tem o Christian Medina também, jogou no Boca Juniors. Vamos ver se você conhece mais algum aqui. Eu, particularmente, eu não conheço nenhum outro jogador assim que seja realmente conhecido dos jogadores do elenco, né, do Estudiantes de La Plata. Os 4 primeiros aqui, que são bastante conhecidos, Christian Medina, Gabriel Neves, o Palácios e o Lucas Alário. O restante, e tem o Funes Mori também, que é um zagueiro que eu conheço também, e o Bozelli não é o mesmo Bozelli que eu conheço. Enfim, é um time que, apesar de não ter tido um bom retrospecto nas Libertadores anteriores, até no próprio Campeonato Argentino, mas tem aí uma história na Libertadores, já foi o time de Verón, enfim, pode dar trabalho hoje para o Botafogo. E o outro, que a gente vai analisar aqui, é a Universidade do Chile, gente. A Universidade do Chile, para quem não conhece, foi muito conhecido ali nos anos 2009, 2010, 2011, 2012, onde tinha aquele time muito bom, com Walter Montijo e outros jogadores de muito sucesso, inclusive sendo carrasco do nosso rival aqui do Flamengo nesses anos. E eu vou apresentá-lo aqui para vocês como está o Universidade do Chile e como eles vêm para essa disputa da Copa Libertadores. Esse ano, no campeonato chileno, o Universidade do Chile ocupa a 6ª posição, com 7 pontos, já fez 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 2024, foi vice-campeão do campeonato chileno, ficando apenas 2 pontos atrás do Colo-Colo. Possivelmente aqui, eles se enfrentaram, possivelmente, na última... Acho que não, né? Não sei se na última rodada... na última rodada foi adiado, na verdade. Que estranho. Não sei se foi adiado. Mas, enfim, foi vice-campeão do campeonato chileno em 2024, que deu a vaga direta para a Libertadores. E no que a gente fala de Libertadores, a última participação da Universidade do Chile foi em 2018,
quando ele ficou na última posição ali no grupo E, tendo Cruzeiro, Racing, Vasco da Gama e Chile, e Universidade do Chile. Também teve participação em 2015, onde ficou na última posição também, no grupo D, com o Internacional Emelec de Strongs e Universidade do Chile. 2014, vamos ver como é que foi o retrospecto. Cadê a Universidade do Chile? Ficou na terceira posição também. Ou seja, nas últimas participações da Universidade do Chile, em nenhuma delas a equipe chilena conseguiu passar da fase de grupos, conseguiu avançar para a fase do mata-mata. É uma equipe que é bastante tradicional no que diz respeito ao futebol chileno, mas que no continente sul-americano talvez não tenha a mesma força, por exemplo, que o Estudiantes de La Plata possui. Como eu falei, foi um bom time lá naquela sequência ali de 2008, 2009, 2010, eliminando o Flamengo em algumas ocasiões. E vamos ver os jogadores, o elenco da Universidade do Chile. Conta com Rodrigo Conteiras, Luca Diori, que estava no Atlético Paranaense, Charles Arangues, que teve uma breve passagem recente, duas passagens pelo Internacional. E vamos ver se a gente conhece outros jogadores dessa equipe chilena. Eu, particularmente, não conheço nenhum outro jogador. Sepulveda, conheço, já é antigo, acho que na equipe chilena. E é isso, é um elenco um pouco mais pobre em relação a Botafogo e Estudiantes de La Plata, e que eu acho que realmente não vai fazer muita frente, pelo menos com o Botafogo e Estudiantes de La Plata, nesse grupo A da Libertadores, tá? E por último, porém não menos importante, Carabobo. Gente, eu lembro desse nome, Carabobo, que eu acho que o São Paulo enfrentou o Carabobo numa edição da Copa Sul-Americana, se eu não me engano. Carabobo, para você ter noção, é fundado em 1964, tem um estádio aí, Estádio Misael Delgado, capacidade para 14 mil pessoas, provavelmente é um estádio ali que é Caldeirão, um campeonato venezuelano. Na classificação, tá, gente? Campeonato venezuelano 2025, hoje ocupa a quarta posição, atrás de Deportivo Lara, Deportivo Táchira e Universidade Central da Venezuela. Ou seja, assim, é um campeonato que tem 14 times e que o Carabobo está na quarta posição. Em 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, que é o campeonato Apertura deles. Em 2024, o Carabobo ficou na primeira posição no grupo B, no quadrangular final. Cara, é muito confuso esses campeonatos, né, sul-americanos. Acho que o que mais se assemelha à realidade da Europa assim, é o Campeonato Brasileiro de fato. Porque assim, tem muita coisa de abertura, depois clausura e depois vai para quadrangular final, é bem complicado. Falando de Copa Libertadores, é a primeira participação do Carabobo na Libertadores. Então é um time completamente cru. Como eu falei, na verdade, a fundação... o estádio foi fundado em 1997. Só voltando aqui. Primeira participação do Carabobo na Copa Libertadores. É o time menos expressão desse grupo. E o que eu acho que vai acontecer, tá, gente? Eu acho que o Botafogo não vai ter, analisando friamente agora, olhando o retrospecto dessas equipes nos anos anteriores, do Universidade do Chile, que não ia para a Libertadores desde 2018, Estudiantes mesmo tendo uma tradição na Libertadores, tendo tradição no futebol sul-americano, analisando elenco, retrospecto, os últimos anos, eu acho que o Botafogo não vai ter dificuldades de passar por essas equipes. E que brigam por essa segunda posição, Estudiantes ou Universidade do Chile, e o Carabobo corre muito por fora desses 4 times. Jogadores do Carabobo, para ver se
A gente conhece algum, cara? Cara, é muito difícil, eu não conheço absolutamente ninguém desse time do Carabobo. Lá, Lucas Moreira, não conheço, gente. Não conheço de verdade. Alguns aqui até não tem foto no Google. Assim, é um time bem realmente abaixo da média da Libertadores, primeira participação da Libertadores. E assim, tem tudo de fato para o Botafogo não ter dificuldades nessa primeira fase da Libertadores. É uma fase que tem que ter muita disciplina, muita consciência tática, principalmente. O Botafogo, que em 2024 iniciou muito mal a fase de grupos, tendo 2 vitórias em sequência nas 2 primeiras rodadas, depois teve que se reinventar ali com o Fábio Matias e depois, consequentemente, com o Arthur Jorge, e depois a história fala por si só, né? Botafogo campeão da Libertadores e depois campeão brasileiro, coroando um 2024 muito bom. E para esse 2025, a gente espera que também muitas coisas boas aconteçam na Libertadores. O Botafogo, além da Libertadores, tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o Super Mundial, que vai ser disputado em junho, lá nos Estados Unidos. Então, assim, tem tudo para ser uma temporada vitoriosa para o Botafogo. O Botafogo qualificou um pouco seu elenco, ainda que eu acho que ainda faltam algumas peças para dar uma qualificada melhor, mas tem tudo para ser um ano bom, um ano vitorioso novamente, e nós estaremos ao lado do Botafogo em 2025, principalmente na busca pelo bi da Libertadores. Assim, analisando friamente, gente, a gente tem algumas equipes que realmente são favoritas ao lado do Botafogo. A gente tem o River Plate, o Flamengo, o Racing, que foi campeão da Sul-Americana e campeão da Recopa, contra o Botafogo. A gente tem o Internacional, que tem uma equipe muito qualificada, e o Palmeiras. Para mim, são esses os candidatos ao título da Libertadores em 2025. Pois bem, família, esse foi o vídeo aqui de análise dos adversários do Botafogo nessa Libertadores 2024 ou 2025. Fácil ou difícil? Responde aqui nos comentários o que você achou desse grupo A do Botafogo com Estudiantes de La Plata, Universidade do Chile e Carabobo da Venezuela. Um forte abraço, Daniel Nogueira. Isso aqui é o Botafogo. Se inscreva no canal, ative o sino nas notificações e deixe o like também, que é muito importante. Valeu, família. Um grande abraço.